Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem um episódio novo no ar. Nós estamos também no Spotify e nas redes sociais. Nas redes sociais nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. É só vocês procurarem por @Papo de Laticínios. Com os nossos recados dados, vamos ao nosso episódio de hoje. Esse convidado, eu acho que tem mais ou menos, desde o primeiro episódio do Papo de Laticínios, que eu estou aguardando ele para vir aqui. E até que enfim chegou o grande dia. Nós estamos recebendo hoje Felipe Farias, da Lactolab, para conversar com a gente sobre como ampliar o portfólio e como conquistar novos mercados. Muito focado principalmente, para pequenas e médias empresas. Felipe, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela disponibilidade, disposição, 1.500 quilômetros rodados, acidentes na estrada, chuva, terremotos e tudo mais, buracos. Muito obrigada, Felipe. Sara, é um prazer estar aqui. Em nome da Lactolab, eu venho agradecer. Eu sou Ignácio, manda saudações. O Alexandre manda um abraço, você conheceu, pessoa muito boa. E realmente, é uma estradinha, né? A nossa 381 a gente já está meio acostumado, mas no fim dá tudo certo. Muito obrigado mesmo. Isso, ótimo. Felipe, antes da gente começar, eu queria que você contasse pra gente quem é o Felipe Farias e falasse também um pouquinho pra gente da Lactolab. Sim, então, Sara, eu me chamo Felipe, sou formado em gestão da produção industrial, mas antes, como que eu cheguei no mundo de laticínios, né? Porque é uma coisa que eu gosto de contar, porque tem um pouco de história, né, nisso. Eu vim de uma região que é aqui do leste de Minas, né, de Governador Valadares, mas não era da área de leite. Meu cunhado tinha alguns laticínios na época, hoje ele também tem, e aí eu fui trabalhar com ele em um desses laticínios, fui sabendo que leite era branco, fui entender que o leite não vem da caixinha lá, né, vim aprendendo, e lá eu comecei, né, na parte rota de leite, para entender como que essa matéria-prima chegava. Eu ainda peguei a época de latão, né, uma época bem tenebrosa, né, a época de latão. E aí depois fui para o laboratório para então ver como que essa matéria ela vai ser de fato produzida dali para frente. Fui para a produção, então passei bastante tempo ali para encurtar um pouco a história. Um amigo meu uma vez falou comigo, rapaz, eu acho que você daria certo nessa área comercial também. E aí passou um tempo, eu conheci um distribuidor que tinha aqui em Minas, que ele fazia Minas inteiro com a Lactolab. Ele precisava de alguém para dar um suporte no leste de Minas. E aí eu comecei a fazer parceria com ele, foi dando certo. E aí passou um tempo, eu tive também uma alegria muito grande de encontrar o Alexandre na minha vida. Uhum. E ele me ligou e falou, eu tô precisando agora de alguém direto da Lactolab aí na região. Tô indo aí fazer uma viagem com você, vou passar uns dias aí. E aí é aquele caso, né? Não é puxando sardinha, mas o Alexandre é uma pessoa muito boa de conviver, um coração muito grande. Então, hoje nós estamos ao longo dessa parceria há 8 anos, então aí já é amizade, parceria, profissionalismo, já passamos por bastante coisa junto, então a gente consegue compartilhar muita coisa hoje juntos e crescer juntos, e aí é onde a gente traz um pouco dessa essência, né, da Lactolab para os nossos clientes, né? A gente acaba fazendo parcerias, amizades, né, e aí você consegue ter um desenvolvimento, e depois você olha, né, a questão comercial, parece que a gente faz primeiro parceria, amizade. E aí a gente já está aí há 8 anos, eu desenvolvo essa parte toda da gestão comercial e indo aos clientes, fazendo todo esse suporte e com a supervisão da turma nossa aqui da Argentina. Mas você falou que você faz muita parte comercial, mas você fica muito no suporte técnico também, né? Que assim, o que eu acompanho vai para os laticínios, faz teste, participa de concursos, ajuda os clientes a selecionar produto, ganha vários prêmios, tem bastante coisa, né? Não só vende, não. A venda, ela é assim, talvez a cereja do bolo, mas tudo que a gente faz, né, antes ali, tem todo um background, né? Você vai visitar o cliente. Hoje a gente não prospecta tanto mais, mas quando eu comecei, era meio que chutar, cabecear, cobrar, fazer tudo ao mesmo tempo. Então você prospectava, homologava um teste, ia lá no cliente, testava e vendia, né? Hoje a gente tem uma estrutura melhor, que aí você
passa um pouco essa questão da homologação, dos testes e vai já para a prática mesmo. Então é entrar dentro de fábrica, vestir a roupinha branca e mostrar o porquê que seu produto vai funcionar ali, naquela condição que o cliente precisa. Então hoje a gente faz esse trabalho e é um trabalho muito bom, porque você consegue ter um contato, né, muito mais próximo do laticínio, né, não é só um negócio de oferecer um portfólio, eu tenho X produtos, vê o que dá certo aí, faça a cotação. Isso aí, hoje no nosso ramo é muito difícil, mas nós somos assim, por exemplo, eu falo que tem tantas empresas de ingrediente, mas o número de laticínios, quando a gente começar a falar de grandes, de médios, de pequenos, e até chegar em queijaria, é infinito. Poderia ter 50 vezes mais empresas de ingredientes que não daria conta de atender todo mundo. Com certeza. Que bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ô Felipe, pra gente começar, né, pra gente falar sobre ampliar portfólio, conquistar novos mercados, como que você enxerga hoje o cenário das pequenas e médias indústrias? Eu acho que é legal você dar o foco às queijarias, né, que é muito foco de vocês e é um mercado que está em ascensão. E quais são os principais desafios que eles enfrentam? Então, que cenário que esse povo vive hoje? Assim, eu só queria fazer uma observação que eu acho que é bom que eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? Eu sou ótima entrevistadora. Mas assim, eu acho que tem duas coisas que aconteceram que foi muito legal. Primeiro, assim, a ascensão do queijo em Minas, né? Minas, de repente, viveu, nossa, né? O queijo virou patrimônio e tudo mais, e eu acho que toda essa divulgação nos ajudou muito. E os concursos, os queijos artesanais, tudo isso que está acontecendo, né? Aconteceu, eu acho, eu não sei que ano exatamente, eu gravei podcast disso, o pessoal pode pesquisar lá e ver, mas tem lá as datas, né? Quando tudo isso começou. Mas eu vejo assim, que eu não estou no mercado há tanto tempo, mas nos últimos anos, né? Os últimos anos mesmo agora, assim, sei lá, pós-pandemia, tudo agora assim, né? A gente vê muito mais falar em queijo, né? Então, assim, antes de a gente entrar mesmo nesse assunto das pequenas, das médias empresas e até das queijarias, a gente tem que fazer um plano de fundo de como está o cenário hoje, né? Até assim, antes da gente, uma semana antes da gente gravar, se alinhar para gravar aqui o podcast, era um cenário. Aí já o leite spot já disparou o preço para baixo. Já caiu, despencou. Então, como diz aquele pessoal que tá na moda falando, né? Tá alto para carpir, tá baixo para roçar e tá molhado para pegar fogo. Então, meio que tá todo mundo assim, né? Só que a indústria grande, ela tem os seus desafios muito maiores, obviamente, até porque você vê tomadas de decisões, por exemplo, igual o Paraná agora, que tomou uma decisão mais enérgica em relação ao leite em pó que está vindo, então proibiu a reutilização dele e tudo mais. Então, assim, por quê? É o segundo estado maior produtor de leite do Brasil, então você tinha que ter algum posicionamento. Vamos ver o que vai acontecer aqui em Minas, porque os grandes, eles têm outras contas, outras preocupações. Mas, claro, isso vem como uma cadeia também afetando o médio e o pequeno, e as queijarias nem tanto, porque geralmente eles fazem o beneficiamento do próprio leite. Mas, no aspecto geral, o mercado sofre com isso. Então, assim, quando a gente fala do problema hoje que as grandes empresas se enfrentam, as pequenas elas enfrentam talvez mensurado um pouco menos. Mas elas estão enfrentando. E um dos desafios maiores está sendo o gargalo, sim, da produção. Hoje a gente passa em laticínios, não vamos falar de volume de leite, que fica uma coisa muito personalizada. O que é um pequeno produtor, o que é um médio? Não vamos entrar nesse assunto de volume de leite. Mas a gente entende o que é uma pequena indústria e uma média. Eles estão com o mesmo problema. O estoque está lá, o preço não está chegando, então assim, o cara tenta ligar para o distribuidor dele e falar, eu não consigo baixar preço. E o cara fala, eu não consigo vender. Então tá esse gargalo, a gente já sabe disso. E em contrapartida, ele tem ali que agradar o produtor de leite, porque o produtor de leite também não aguenta mais baixa de preço. Então ele vai falar, e aí, tá, como é que eu vou fazer para manter a fazenda? Né? Como é que eu mantenho produção, né? Como é que eu vou manter minha produção de leite aqui com você dando essa cartada mais para baixo, todo mês ainda tá. E aí a gente também está tendo, né, aí já é um cenário que a gente vê que é uma questão econômica no nosso país, está tendo alguns entraves aí, e aí você não consegue ter o que a gente tinha, se você pegar em alguns anos aí anteriores, essa época antes, agora assim, novembro, dezembro, já dá uma desacelerada mesmo aqui em Minas. Mas a gente passou períodos aí de outubro, setembro, agosto, com o preço de queijo lá embaixo
e tentando, patinando e não conseguindo, né, ter tanto resultado. Então, as médias e pequenas empresas estão também sentindo isso na pele, porque as grandes têm os estoques bem mensurados, mas eles também estão tendo esse problema com estoque. Eu vejo isso e é um problema que, quando você vai tentar entender isso no geral, não tem para onde correr, porque o dono de laticínio ele vai conseguir fazer em um mês uma coisinha ou outra ali de gracinha de preço para se manter no mercado, mas no fundo o lucro mesmo que ele teria, ele não está tendo. Mas, por exemplo, a gente sabe que estoque é um problema, né? Esse ano, 2025 foi um ano difícil mesmo. Eu falo que o problema é quando nem barato o pessoal não quer comprar, né? Essa é uma notícia muito ruim. Mas então, assim, por exemplo, mas aí eu tenho fábricas que o foco dela é só um tipo de queijo, né? Ou às vezes só 2 tipos de produtos. E aí esse problema talvez fique mais grave para ela, né? Num momento de crise, num momento de baixa de preço, né? E aí o estoque vai acumulando. E aí, por exemplo, será que diversificar portfólio não seria uma opção? É claro que quando a gente pensa numa grande, ela já está fazendo isso, né? E ela tem todas as estratégias para todas as épocas do ano, para todos os, né, para o ano inteiro. Mas para um médio, para um pequeno, ou para uma queijaria, diversificar, será que seria uma solução? Ou será que também não, né? Olha, gente, tá ruim se eu tô fazendo mussarela, se eu tô fazendo queijo brie, ou se eu tô fazendo queijo artesanal, autoral, premiado, não deu a mesma coisa, não vendi. Não, assim, aí realmente a diversificação hoje do seu portfólio, né, eu tô falando do pequeno ou do médio, vai impactar muito, porque, digamos assim, essa semana passada eu tive um exemplo muito, muito parecido com essa pergunta que você fez. Cheguei no laticínio e o dono do laticínio só trabalhava com mussarela. E aí a gente teve uma linha de raciocínio. Eu falei, a gente tem que entender que você tem aqui 3 fatores que você tem que levar em conta, que é qualidade, rendimento e produtividade. Então aqui você está me apresentando uma mussarela com bastante qualidade. Sim, ele todo orgulhoso. Não, minha mussarela aqui é muito boa. Mas e agora vamos ver como que está o cenário. Ele só tinha mussarela e algumas variações ali, nozinho, palitinho, que é uma coisa, e trancinha, que é uma coisa mesmo da massa da mussarela. Só que ele filava no outro dia. E aí eu falei com ele, olha, a gente tem esse problema aqui. Você está visando qualidade, mas as outras coisas, por exemplo, produtividade, nem o rendimento real você consegue controlar com isso. Por quê? Ele não estava nem desnatando o leite direito, porque é aquela história, minha mussarela é muito boa de comer, a mussarela é muito, muito fácil e tudo, eu tenho mercado para ela. Só que está indo para a gôndola com a mussarela barra, que ele está competindo com uma grande empresa que está lá padronizando o leite, usando várias tecnologias a favor para ele ter o melhor rendimento, ela ter mais para ser competitivo. Exatamente, mais fatiabilidade e tudo, e o preço da mussarela está pela hora. E aí eu falei com ele, cara, você tinha que fazer alguma coisa para você pegar esse mesmo volume de leite que você tem hoje e abrir aqui 1 ou 2 produtos aqui para dentro do seu portfólio que te dê uma margem muito melhor que a mussarela. E você pegar esses 3 parâmetros, a qualidade, o rendimento e a produtividade, e encaixar dentro desse produto. Porque sua mussarela pode até ter uma qualidade em sabor, mas a sua mussarela, ela não tem qualidade em fatiabilidade, porque você está usando um leite que está praticamente integral, então vai chegar uma época ali, né, da vida de prateleira dela, do shelf life, que ela vai parar de fatiar, então você já perdeu qualidade nisso. No rendimento, você está perdendo, por exemplo, a questão do creme, que é a matéria gorda do leite, que você poderia estar fazendo algo com ele, você está deixando ir na mussarela para melhorar essa média em litros de leite, isso está arrebentando no final, porque você poderia estar fazendo alguma coisa com esse creme. E a produtividade, você deixa os seus funcionários praticamente ociosos, porque faz mussarela no dia seguinte, então rapidinho ali, o cara produz a mussarela, lava o laticínio, 1 hora, 2 horas, está todo mundo indo embora de novo. E aí no outro dia chega, cedinho, o primeiro cara fila rapidinho no monobloco, passa 1000 kg/hora, então 1 horinha está pronta a mussarela e vai de novo naquele ciclo, faz. Então produtividade também você perde um pouco. E com o mesmo volume de leite que ele está lá. Então eu expliquei, a gente tentou mostrar para ele vai começar a fazer agora, já pediu forminha, pediu as coisas para a gente começar a fazer um Minas padrão, fazer um meia cura, para ele ter esses 2 produtos agora no portfólio dele
E ele também vai começar agora, né, a questão do desnat para ver um projeto para fazer a manteiga. Então, só aí ele já conseguiu 3 produtos no mix ali dele, né? E saindo um pouco da mussarela, que hoje, né, faz mussarela só quem tem volume. A pessoa que não tem volume, não tem como ela ficar com a mussarela. Acaba isso aí, vai colapsar, não tem jeito. E assim, às vezes a gente vê até um pessoal que faz mussarela, usa a massa da mussarela, você me corrige tecnicamente, mas ele faz uma trancinha temperada, sei lá, com vinho, com não sei o quê, né? E ele agrega valor ali, né? Então assim, por mais que seja uma massa, né, de mussarela, eu chamo assim, né? Mas ele fez um produto diferente, né? Ele customizou a mussarela. Isso, sim, são as variações que a gente fala, da mesma massa ali, realmente. Isso aí, sim, agrega muito, né? E assim, eu conheço também fábricas que o cara faz lá só esse tipo de massa, que é a massa filada, e essas variações ali entre nozinho, palitinho, trancinha, temperado, tal, isso aí é 90% da produção, 10% é mussarela em barra. Aí fica legal, porque é um valor muito mais agregado nesses produtos menores. Só que mesmo assim, você também limita um público. Porque aí a gente vai falar um pouco, né, sobre o público que está consumindo o seu produto e um outro público que você pode atingir com um outro produto, melhorando ainda mais o nível do seu portfólio. Então assim, você acredita que ampliar mix é uma boa forma de entrar em novos mercados? Exatamente. Tá, porque assim, às vezes é muito fácil eu falar pro cara, tá bom, né, faz aí, né, faz outro tipo de queijo. Mas e aí, o que tem que fazer para isso? Você tem que contratar gente, mudar o fluxo da fábrica dele, passar pelos órgãos regulamentadores, mas o quê? Comprar equipamento, estruturar tudo aí ele tem que fazer o investimento, né? Ver quanto que ele tem que investir, quanto tempo que vai retornar isso, e às vezes por um produto que ele também não tem certeza que vai dar certo, né? O Felipe falou comigo, eu vou produzir aqui manteiga porque existe não sei quantos milhões de pessoas no mundo que consomem manteiga. Mas e aí, né? Assim, sim. Eu falei assim, é claro que para quem é empreendedor, ninguém já sabe que não existe certeza de nada, né? Não existe, como é que é a palavra lá que o empreendedor fala muito? Estabilidade, né? Não existe estabilidade. Mas, de qualquer forma, alguma medinho dá, né? Independente do tamanho do laticínio, obviamente o empresário ele tem que fazer o planejamento, né? Ele não tem condição de acordei pensando o que eu vou fazer, vou começar a fazer e vou sair. Isso aí realmente não vai ter condição. Mas o planejamento ele vai passar por várias etapas. Então assim, a primeira seria ele estudar o mercado. Só que assim, quando a gente fala estudar mercado, eu acho interessante um episódio aqui, acho que foi um dos últimos, que veio, acho que o Sr. Luiz, né, do Laticínio Luiz. Isso, Sr. Luiz. Ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, aqui em Ipanema o pessoal meio que não conhecia o laticínio nem os produtos direito. Sim, os deles. Por que eu tô falando isso? Porque dentro de um planejamento ali do que eu vou fazer, qual produto que eu posso melhorar aqui no meu portfólio, qual mercado eu vou atingir, aí você traz, vamos falar de uma coisa que é muito importante, é um marketing bem feito do seu produto. Então, antes de mais nada, ele vai tentar estudar ali junto com o marketing qual que é o público que ele vai atingir. Só que fazer o dever de casa é muito importante. Eu gosto de exemplificar, eu sou aqui de Governador Valadares, acho que pode falar o nome da marca. Toda gôndola de supermercado bom que você vai, em Valadares tem um produto Regina, que é da Barbosa e Max e está ali há 100 anos. Não faz sentido. Do mesmo padrão. Então, não faz sentido eu ir lá no Rio de Janeiro, né, lá na gôndola do supermercado, lá no Rio, conhecer Regina, sendo que eu posso aqui dentro de Governador Valadares ter acesso a um produto lá, todos, tem o parmesão, tem o queijo azul, vai ter o brie deles, todos estão lá. Então, assim, você vai fazer um planejamento ali e vai tentar entender o mercado, por que não começar um teste local? Seria uma coisa simples. Você vai lógico, isso aqui eu já estou falando de uma etapa que você já produziu, você já entendeu o seu produto, agora vamos entender também o mercado. Você vai ali e faz um dia de degustação num desses mercados, não sei como que seria esse trâmite hoje, porque né, os supermercados eles têm, antes de colocar, eles têm né, ali umas regrinhas para seguir, mas vamos supor que cidade menor ou uma roça grande, como Belo Horizonte é uma roça grande.
tipo assim, né, que você conhece as pessoas, você vai lá e dá um dia de degustação. Uma degustação dirigida, bem explicadinha. Por quê? Porque seu produto ali da sua cidade, aquela coisa, né, prata da casa, né, você tem aquele prazer de um funcionário, vem um familiar de uma outra cidade, mora em outra cidade, olha, você vai comer um produto que a gente fabrica aqui no Laticínio, na nossa cidade e tal. Isso aí já é um bom começo para você entender ali o seu mercado, porque, né, igual o Sr. Luiz falou, as pessoas não conheciam, mas assim, vende aqui em todo supermercado, né, vamos supor, então já começou a fazer o dever de casa, vender na sua própria localidade. Por quê? Porque aí, quando ele vai fazer esse planejamento, começa a fazer esses testes aqui, depois ele parte para outros caminhos. Por exemplo, se ele desenvolve um queijo bom, um queijo que pode ser de uma maturação média ali, ou um queijo mais fresco, ou um queijo de maturação um pouco mais elevada, ele tem vários caminhos para seguir. Pode ser que ele vai para uma gôndola de empório, que aí a gente sabe que o sarrafo é lá em cima, porque a turma, quem está ali atrás numa mesa de empório, geralmente é um queijista, é o cara que vai te direcionar, olha, esse queijo aqui, ele tem esse sabor, tem essa textura, tem esses aromas e vai combinar com isso. Então já dá um direcionamento pro queijo. Então assim, quando a indústria está fazendo um produto, ela tem que começar a pensar nesse macro, para onde o meu queijo vai, quem vai ser o nicho de pessoas que vai consumir esse queijo. E aí então, você já tem um produto que você entendeu o mercado dele, e aí a gente fala de volume. Por que de volume? Porque é um produto que vai ter um valor agregado, então não precisa o cara começar com 1 tonelada dentro da câmara lá para atender. Ele tem que começar com menos volume. Então, equipamento para isso, geralmente, uma fábrica, uma indústria que é estruturada, quando ele vai fazer um queijo diferente, ele vai, a maioria das vezes, né, 90% vai investir em prensa e forma. Porque o restante você já tem, às vezes ele já tem uma queijomate, às vezes ele já tem uma adrenoprensa boa, às vezes ele já tem um espaço para salmoura. Então a estrutura do laticínio não muda colocando um produto a mais, né? Vamos supor um queijo de prensa. Às vezes o cara faz só massa filada, ele não tem prensa. Mas isso aí é fácil arrumar, tem ali em Lambari mesmo. Você tem a opção. Então ele faz uma mudança bem pequena para entender o mercado. Não é uma mudança que o cara vai ter que investir muito dinheiro. E quando a gente dá esses exemplos, eu gosto de contar algumas histórias. Eu trabalhava muito aqui no leste de Minas, aí um dia o Alexandre falou assim, Felipe, acho que vai ser bom demais você ir para o sul de Minas, porque, rapaz, lá é assim, você tropeça numa queijaria, você cai numa indústria, é muito volume de leite fazendo queijo. E aí logo na pandemia, ali em 2020, eu falei assim, não, então eu vou para lá. Aceitei o desafio e comecei a ir lá para o sul de Minas. E aí interessante, assim, a gente não escolhe tamanho de laticínio. Aí um belo dia eu estava numa cidade e fiz uma degustação de um queijo na pousada que eu estava e elogiei o queijo. Aí eu falei com a mulher, queijo bom e tal, queijo assim. Aí ela falou assim, você tem que conhecer o produtor, é aqui da cidade. Eu falei, que legal. Aí ela falou, vou te dar o telefone dele aqui. Eu estava com a uniforme da Lactolab, ela perguntou o que era. Eu falei, a gente fornece ingredientes justamente para laticínios. Ela falou, tá aqui o telefone. Eu liguei, falou, cara, vim elogiar seu queijo, mas também queria te fazer uma visita. Aí ele falou assim, vem aqui na minha propriedade e tal. Eu era um laticínio, bem familiar, mas estruturado. Cheguei lá, não vou falar o volume de leite que ele tinha, mas era pouco. E aí, como mineiro, ele começou a desconfiar, né? Os caras chegaram do nada aí, comeu meu queijo, já vem aqui ver como é que tá meu laticínio, né? Muito mineiro, é muito desconfiado. Aí eu falei com ele, não, a gente tem um trabalho técnico, a gente faz assim, então eu expliquei pra ele, aí ele se abriu e falou, cara, é o seguinte, hoje eu só faço esse queijinho aí, que era um queijinho, na verdade, com a massa da mussarela, mas aqui até no norte de Minas eles chamam de queijo cozido. Muito sei. Bom o queijo, ele faz isso lá no sul de Minas. E aí ele falou assim, só que meu foco é mussarela. Mussarela. Eu falei, mussarela é bom, mas seu queijinho é melhor. Seu queijinho tem uma apresentação muito boa e tal. Ele falou assim, mas eu tenho que te contar uma coisa, eu tô assim, sem saber o que eu faço. Me levou pra câmara fria. Quando ele abriu, o volume de leite dele era pequeno na época, mas ele tinha 2,5 toneladas de mussarela proteolizada, que não ia fatiar, não ia vender, tava ali só o creme de la creme. Aí eu falei com ele assim, e agora, cara? Ele falou assim, então. E ele muito simples, numa cidade muito pequena do sul de Minas, só tinha 1 ou 2 mercados que compravam, os caras refugou a mussarela dele e falou, e agora o que eu vou fazer? Não fatia, não tinha como mais levar para o mercado. Aí eu falei, olha,
lá eu tenho uns conhecidos e eu posso te dar um auxílio nisso aí. Liguei para um ralador que eu atendo, falei, cara, tem uma situação assim, tal, o queijo tem documentação, então só top atualizou. Você tem interesse e tal? Aí ele tem, falou, tá aqui o telefone do cara do ralador, vocês se entendam. O ralador era bem grande, foi lá, fez a documentação todinha e comprou o queijo dele. E aí limpou o queijo. E aí a gente começou dali uma parceria. Aí falou, vamos fazer uns queijos, cara, vamos fazer. Aí começamos com Minas Padrão, aí depois fomos para um Colonial, fomos para o Minha Cura. E eu sempre bati na tecla e falei assim, olha, você tem que largar a mussarela. Mussarela é bom quando tem excesso de leite. Você aqui não tem excesso de leite. Faça mussarela quando seu leite exceder. Agora você tem que focar nos queijinhos. Resumindo, para não cortar a conversa. Ele foi fazendo os queijinhos, e aí a gente esbarrou no gargalo de equipamento. Porque aí agora precisava fazer um investimento. E o primeiro equipamento, e um detalhe, o porquê que a mussarela dele proteolizou? Porque ele não padronizava o leite. Então a gordura era integral, ele não equilibrava o OMD, que a gente chama, né? Então ele tinha muita umidade, muita gordura, é pau na seta. E eu falei, pessoal, o primeiro equipamento que você vai comprar é uma desnatadeira. Ah, mas ele pulou dessa altura. Não, é dinheiro demais, eu não tenho. Eu falei, cara, você nem sabe o valor. E detalhe, é um equipamento que ele se paga, você não vai levantar R$1 do seu capital para isso. Sei lá, eu não acredito. Eu falei, então vamos fazer conta. Pelo volume de leite que ele tinha, o que a gente iria padronizar, que é o excesso mesmo de gordura que o leite tinha para aqueles queijos, e principalmente para a mussarelinha que ele ainda mantinha, eu falei, com 6 meses a desnatadeira tá paga. Ele, eu duvido. Aí eu falei, vamos fazer o orçamento. Fizemos o orçamento. A empresa da desnatadeira ainda dividiu em 10 vezes no cartão. Eu falei, cara, tá aí, ó. Aí, beleza, fez esse investimento. Comprou a desnatadeira, fomos lá, fizemos os primeiros desnates ali para ele entender. E aí, com 3 meses, ele me ligou e falou, comprei outra desnatadeira. Eu falei, como assim? Ele falou, comprei outra, paguei aquela. Foi tão rápido, porque o volume de leite também aumentou num período. Ele pagou a desnatadeira, comprou outra, sabe por quê? Porque ele falou assim, eu não posso ficar sem desnatadeira, e se uma estragar? Aí hoje ele tem um volume de leite, assim, de 2020 para cá, 5 anos, ele aumentou bem o volume de leite dele. E mussarela é o excesso do excesso. Quando não tem mais para onde colocar o leite ali, ele faz um pouquinho de mussarela. Mudou totalmente o portfólio dele para queijos, né, prensa e tudo mais. Hoje faz uma manteiga muito boa e o mix dele, se eu não me engano, dá 6 produtos, todos de valor agregado. Aí nós estamos falando de queijinho, que uns ele matura uns 25 dias, outro um pouco mais. E aí, hoje, ele para mim, ele é um case sucesso, assim, que eu falo com ele, assim, ó, quem te viu em 5 anos, evoluindo do jeito que você evoluiu, colocando um produto melhor no seu portfólio, com um valor muito mais agregado. Então paga o leite, sobra o dinheiro e você ainda tem uma grana para investir. Então aí hoje ele toma algumas decisões estratégicas, ele está aumentando ainda mais o laticínio, mas com uma pequena iniciativa de começar a virar essa chavinha de não ficar só num produto, não há o medo de fazer um investimento que seja numa desnatadeira. E a gente fala assim, para nós somos mais de indústria, que laticínio que começa sem desnatadeira? Um monte. Uma porrada. O cara fala, não posso agora, vamos fazer do jeito que tá, o leitinho é pouco, mas assim, quando ele começa a entender o benefício de trazer um equipamento tão simples igual uma desnatadeira para dentro da indústria dele, que seja pequena, média ou grande, ele já vê a diferença ali, que é dinheiro na veia. Muito legal. E é legal, assim, acho que tocar nesse assunto da mussarela, porque às vezes você tem esse perfil de laticínios, né, pequeno, médio ali, ou às vezes uma queijaria, que assim, como ele sabe que mussarela é o carro-chefe de vários laticínios grandes, ele pensa, vou fazer mussarela, né? Qual que é o queijo que o pessoal mais consome? Mussarela. Vou fazer mussarela. Mas é isso, e o exemplo do Sr. Luiz é legal, porque o Sr. Luiz falou assim que como que os eventos que tem aqui em Ipanema, que é a maior festa do queijo, a queimadinha, ajudou ele, porque falou assim, ajudou o pessoal a conhecer os produtos que a gente produzia ali. Eles já eram produtores, já tem muitos anos que eles produzem, o forte deles era muito mussarela até então, eles não tinham mix, mas aí começaram a participar do evento, fizeram a queimadinha e tal, e lançaram o mix, colocaram em todos os mercados, tanto que hoje a gente vai em todos os supermercados aqui, né, mercados, mercearias, tudo tem o produto deles, e é isso aí, é assim, uma família vai comprar 1 quilo de mussarela, uma barra de mussarela, ou vai fatiar uma mussarela para levar todos os dias para mesa? Às vezes não vai, né? Às vezes é só para fazer algum prato. Mas se tiver um queijinho ou uma manteiga,
E isso já começa a fazer parte da nossa rotina, né? Ah, eu vou levar, todo dia tem manteiga lá em casa, então, né, eu tenho mais chance de estar no carrinho ali da pessoa, né? Eu tenho mais possibilidades dela me escolher, né? Não só quando eu tô falando de mussarela. Então, eu acho muito legal a gente falar isso, porque igual você falou, parece, quando a gente pensa assim, alguém vai começar um laticínio sem um desnatadeiro, não, tem lógica não precisa nem de eu falar disso, né? Mas não é. Né? É um monte de gente que ainda faz isso, e um monte de gente que ainda faz, ainda é o exemplo que você acabou de contar. Não, eu só acredito na mussarela, vou fazer mussarela. Né? E por que é importante o trabalho de vocês? Por isso que assim, todo mundo que vem aqui de ingrediente, eu falo isso, porque eu acho fantástico o trabalho que vocês fazem pelo Brasil, o quanto que vocês desenvolvem o nosso setor. Porque é você que vai lá no interior, alguma cidadezinha do sul de Minas, é você que vai no interior de algum lugarzinho lá do leste de Minas e do nordeste de Minas, e aí você vai dando oportunidade para esses caras, você vai mostrando para ele, cara, não, você não tem um outro mercado aqui, né? Imagina se você nunca tivesse ido lá, né? Assim, às vezes ele nunca tinha mudado de vida, ele nunca teria acreditado, ele nunca teria olhado para o negócio dele com outros olhos igual ele olhou. Então, assim, o quanto que é legal a gente, né, o trabalho de vocês, a gente falar sobre as coisas óbvias, que parece que assim, gente, mas nós vamos falar aqui sobre, né, o cara parar de produzir um tipo de queijo que às vezes não tá legal pro tipo de equipamento e de leite do negócio dele, eu não desnato de leite, né, ele começa a fazer um queijo mussarela, né, então assim, já foi um exemplo muito legal. Então, por isso que eu falo que o papo de laticínios é interessante, porque a gente fala de coisas que parece que o povo, é meio óbvio, né, falar disso, mas vai lá no Cafundó do Juda, o que você vai achar lá? Uma família produzindo queijinho nas circunstâncias que você acabou de contar aqui, que você pode mudar a vida dela radicalmente. E isso é interessante porque, assim, a gente chega com uma atenção mais difusa ali na pequena propriedade ou numa média, e a gente já chega olhando, porque, assim, quem está de fora consegue enxergar alguns defeitos. E a gente não vai procurando defeitos, a gente vai procurando onde a gente vai agregar. Porque oportunidades, né? Exatamente. Porque assim, você vai pensar que você vai chegar e colocar defeito no produto do cara e tal, isso aí não, que às vezes, dependendo da região, o cara até te tira do laticínio, na pior da hipótese, até te mata. Mas assim, a gente tenta levar isso porque a gente está rodando, você falou, eu comecei a rodar muito para o sul do país também, fui muito pro Nordeste, um pouco lá pro Norte, você vê de tudo. Você vê de Sim. tudo mesmo. E aí, quando a gente tá mais tranquilo no nosso estado, em Minas e tudo mais, você consegue trazer algumas coisas que você viu positiva lá, e aí isso aí agrega para um laticínio pequeno ou para um laticínio médio. E às vezes o dono de laticínio, ele tá tão preocupado em matando um leão por dia que ele não tem tempo de pensar. Mais um exemplo, esse mês passado eu tinha um laticínio com alguns problemas, o cara não estava conseguindo colocar um equipamento lá para rodar. Eu falei assim, por quê? Ele falou, não consigo e tal. Eu falei, olha, nós temos duas opções, ou eu te levo num lugar onde tem um equipamento desse aqui, ou a gente fica aí batendo cabeça e tentando, porque você não está acreditando no equipamento. Aí ele falou assim, então você tem quantos? Eu falei, tem. Aí levei ele no laticínio com o mesmo equipamento. Falei, que é um negócio rodando, como é que funciona? Tá vendo? Ele, então já sei onde eu tô errando. Então assim, às vezes o dono do laticínio, ele não tem tempo hábil para colocar tudo ajustadinho no tempo que precisa. Poucas pessoas, né? E outras, ainda mais quando é uma empresa menor, ele tem que olhar produtor, ele tem que olhar dentro de fábrica. Ele tem que vender. Ele tem que cobrar. Ele buscar tem o leite. Então ele não tem paz. Aí, uns detalhes que às vezes ele tá agarrado ali, não é porque ele não sabe, às vezes ele até sabe. Ele só não teve condição de enxergar. E aí ou a gente traz essa visão de fora e quando o cara é aberto, ele, não, então toca o barco aqui, faz o que você achar que vai resolver. Uhum. Ou quando a pessoa ainda fala, não, então vamos onde tá funcionando, olha aqui. Olha essa queijo mate funcionando aqui, tá? Qual que é o problema? Então isso aí também ajuda muito e a gente consegue levar, sim, esse auxílio para as indústrias e elas, né, assim, são beneficiadas, mas a gente também, porque ali se forma uma parceria. Aí dali para frente vem toda a parte comercial. E quando a gente pensa aqui em Minas, né, a gente vê, né, tudo que já aconteceu aqui em relação ao queijo, tudo que ainda tem para acontecer, parece que o mercado tá meio que chegando no limite, né? Tipo assim, olha, não sei mais ter oportunidade de crescer alguma queijaria, de mudar alguma coisa. Mesmo assim, em Minas ainda tem muita oportunidade. Mas quando a gente vai pro norte do Brasil, que o pessoal tá começando várias coisas, começando agora, alguns estados começando tudo agora,
Então, assim, é muita gente que precisa de ajuda, muita gente que precisa de informação, que precisa de bons ingredientes, bons equipamentos, né? Então, assim, tem leite, sei lá, quantos por cento do Brasil, né? 99, eu acho, né? Mais ou menos. Eu só não fui no Acre até hoje, mas o resto tudo tem leite. Então, o lugar que tem leite tem queijo, né? Então, precisa. E assim, essa questão da gente, por exemplo, às vezes ele tá começando um negócio, não é uma história, mas essa aqui é um caso interessante que eu recebi uma ligação de um rapaz no Nordeste, que ele já produz alguns queijos lá, e ele resgatou uma receita de um italiano que passou lá 80 anos, fez uma receita de um queijo. Ele resgatou essa receita, colocou no portfólio dele e começou a fazer esse queijo de novo. Despertou em algumas pessoas que já tinham comido esse queijo há muitos anos atrás e foi ganhando mercado. Hoje ele não consegue produzir o tanto que ele vende. Hoje ele deu uma colapsada na demanda dele, porque de tanto procura que tem, ele não tem leite e não dá para ele fazer o queijo. O queijo ele é bem artesanal, mas é para mostrar que às vezes... nós estamos falando assim, que às vezes, igual você falou, tem muita coisa em Minas ou muita queijaria, tem sim, mas o mercado tem muito consumidor, muito mesmo, porque a gente sabe que um queijo é único, até para a indústria. Vamos falar de indústria, às vezes a gente está falando aqui em fazer um Minas padrão, que às vezes é um queijo que para nós mineiros quase é uma commodity, né? Todo onde você vai tem Minas padrão. Mas você já comeu aquele Minas padrão cremoso, aquele Minas padrão que tem um retrogosto muito bom, você consegue comer ele bem com um pãozinho, ou se você fizer numa tábuazinha de frio, ele vai bem com um vinho branco, porque ele é bastante gorduroso ali no final. É um Minas padrão? Não, é aquele Minas padrão. E às vezes você tem essa marca que você gosta daquele Minas padrão. E é exatamente isso. Então, eu acho que todo mundo tem uma. Todo mundo. Eu mesmo tenho uma que quando eu fui lá pro sul de Minas, aí não dá pra falar o nome, né? É da briga, mas quando eu fui lá pro sul de Minas e descobri o Minas padrão, que eu falei, não, aí não é possível que você faz um Minas padrão desse nível. Faz, e pior que faz. E eu ainda dou um tapinha lá em casa, eu deixo ele ainda por mais uns 15, 20 dias, aí chega no ponto. Então, assim, são produtos que você vai dentro de uma indústria personalizar. E não é porque tem muito que você não vai conseguir mercado, não. Tem. Sempre vai ter um público que vai ter aquele gosto e você vai achar aquele público. Muito legal. Não pode ficar desanimado, né? Tem. Ô, Felipe, mas de onde que vem uma boa ideia de um produto? Vem, igual você falou, às vezes o cara, né, já tá ali pensando, né, em coisas, mas ele não tem tempo. Às vezes vem de uma conversa com o Felipe, às vezes vem de uma visita, né, num evento, uma feira, alguma coisa nesse sentido. Ou às vezes ele tá prestando atenção no consumidor. Não sei, olha, deixa eu fazer uma pesquisa de mercado aqui e dar uma analisada no meu público, qual que seria o outro produto que ele gostaria muito de consumir com a minha marca. Pode vir de todas essas vias que você falou, pode sim. E interessante é que quando vem de uma via que às vezes é, por exemplo, um pedido de um distribuidor, às vezes o cara já entrega lá uns 2, 3 tipos de produto, aí o distribuidor fala, cara, você deveria ter um queijo coalho. E ele nunca pensou no queijo coalho, falou assim, não, queijo coalho eu não vou fazer não. Já tem no Nordeste? Já tem um monte de queijo coalho aí que roda as grandes empresas, faz queijo coalho e manda e tal. Cara, mas aí seu distribuidor te pediu esse produto, por quê? Porque primeiro que confia na sua marca. Segundo, ele já tem parâmetro de nível de produto que você produz. Por que não acrescentar esse queijo coalho que ele te pediu? Então, eu tô dando esse exemplo de, pode ser um distribuidor que te pediu, que é um cara que já te deu uma alavancada aí, já te deu esse toque, ó, tem mercado, seu produto tem marca, tem qualidade, faça um produto igual, né, assim, ou um produto desse. E aí o cara vai e começa a fazer, vamos dar um exemplo aí de um queijo coalho. Quebra um pouquinho a cabeça ali até acertar o ponto, mas rapidinho depois ele tá ajustado. Obviamente existem técnicas para isso. Mas também pode vir, eu tenho uma cliente que eu morro de rir, que toda semana ela me pergunta assim, ela me chama no WhatsApp e fala, Felipe, eu pensei num queijo. Eu falo, qual queijo? Ela, eu pensei num queijo cremoso. Eu falo, e aí, você quer fazer um queijo cremoso? Quero. Aí passa uma semana, ela esquece, eu também não falo nada, ela, lembrei, eu quero um queijo mofado. Aí eu falei, é mesmo? Aí eu deixo. Aí ela passa uma semana, e o mofo tem que ser branco. Aí eu falo, é mesmo? Aí depois um mofo azul. Então assim, às vezes, eu tô citando um exemplo assim, brincando, mas às vezes a pessoa também não sabe o que quer. Aí se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar serve. E não é assim para você colocar um produto no mercado. Então você tem que observar também o que o hábito dos brasileiros, né, indica
que você pode fazer esse tipo de queijo. Porque assim, se a gente olhar bem seriamente, não é um valor muito barato você falar de um Minas Padrão na Gôndola, voltando Minas Padrão de 80, 90 reais, gente. Nós estamos falando de 80, 90 reais. E não tem Minas Padrão desse preço, até mais um pouco? Tem. E assim, eu que fico ali próximo do sul de Minas, tem hora que eu dou uma assustada nos preços, que a gente que é acostumado mais pra cá, os preços são um pouco melhores. Mas não é desmerecendo que o produto não vale. Sim. A questão é que o público que vai consumir ali, não é um público de salário mínimo, porque isso aí tem um limite, né? O poder aquisitivo das pessoas com uma renda menor, a última coisa que ele vai procurar na gôndola é um queijo caro, né? Então assim, mas em contrapartida, o consumo de queijos melhores também vem aumentando. Senão não existisse tanto de queijo artesanal que passa da casa dos R$100, tranquilo. É difícil achar um artesanalzinho aí no empório que é 30, 40... Não acho isso não, 30, 40 é um pedacinho. Que é isso? É só você dar aquela experimentadinha. Então, às vezes, um público que vai consumir com um valor melhor, é um público que também vai te dar um respaldo, porque é um público que está comprando, ele não está comprando por promoção, ele está comprando porque ele gosta. E se ele gosta, se está no hábito dele de fazer uma mesa de frios e comer esse queijo, ele vai comer isso, porque não tem crise, né, por assim dizer, para esse tipo de queijo. Então, sai assim, algumas ideias partem dele analisar algumas vias dessas. Então, o consumo, né, às vezes o distribuidor já deu um toque, as redes sociais hoje ajuda bastante, porque assim, você vê se você jogar queijo, hashtag queijo, né, vai aparecer um monte de vídeo hoje, até aqui, né, principalmente no Brasil, do pessoal dando aquela mordida naquele queijo e harmonizando com a coisa. Aquilo já começou a vender por ali, né? Então o olhar já muda, o desejo já muda. Então já te deu uma ideia também, olha, porque assim, você não vai inventar a roda, já existe um tipo de queijo. Você vai fazer do seu leite com as suas técnicas, fazer o que o Múcio fala, né? Misturar a ciência com a arte. Né? Então você vai fazer aquele queijo e ele vai se tornar um queijo da sua marca. É o seu produto, saiu da sua fábrica. E dali ele vai conquistar a graça aí do consumidor. Verdade. E falando de tecnologia, né, eu acho que principalmente vindo de vocês, os ingredientes, o pessoal acha que tecnologias, às vezes eles começam a fazer queijo de uma forma artesanal caseira, né? Não de uma forma artesanal, mas de uma forma muito caseira. E não significa porque é artesanal, eu estou citando artesanal, mas isso serve para qualquer tamanho de empreendimento. Acho assim, não, eu não tenho que usar ingrediente, não preciso de procurar um bom ingrediente, entendeu? E pelo contrário, né, assim, isso pode fazer, eu imagino, né, que a sua resposta vai ser essa. É aquela história que eu falei, da qualidade, do rendimento e da produtividade. Ele vai ter que entender, e assim, independente do tamanho, ele vai ter que entender que ele não pode focar só em uma coisa. Eu vou focar só em rendimento. Então eu vou ter um produto aqui que eu vou fazer ele render bastante. Então vai perder qualidade e assim por diante. Eu vou ter um produto que eu quero fazer demais, só vou focar em produtividade. Ele não vai ter um bom rendimento e muito menos qualidade. Então quando a gente traz essa ideia do ingrediente perfeito para o queijo, é independente do tamanho. E assim, as tecnologias hoje, elas estão para todos os produtores de queijo. Tanto o artesanal, que vai ter que usar um bom coagulante, por exemplo, porque às vezes ele tinha, meu avô fazia com um coagulantinho aqui com força, por exemplo, de 1 para 3.000, e eu preciso continuar com isso porque é essa receita que deu certo. Não era a receita, o seu leite que era bom demais e foi dando certo ao longo do tempo. Então o que você precisa agora é performance, é ter um coagulante sim que vai te entregar o que você precisa na hora de fazer a coalhada, então você vai ter um nível de proteólise, né? Então o ingrediente é também o coração do produto. Porque quando a gente fala de qualidade de leite, não vamos nem entrar nesse tema porque já é uma questão obrigatória, a qualidade de leite. Não tem como mais fazer com leite ruim um queijo, não tem condição. Então isso a gente já passou. Mas o ingrediente não. Então ele vai pegar as tecnologias que a gente que traz de fora, né, e colocar no seu produto, automaticamente ele vai mudar toda a estrutura do seu produto. Porque assim, quando a gente fala de um bom fermento,
Então, assim, pegar um produto que já existe no portfólio dele ali, e ali tá faltando só um toquezinho. O que seria esse toquezinho? Talvez uma acidificação melhor, entrar com um cultivo lácteo bom para fazer no final da maturação ali os papéis que precisam. E, antes disso, ele entrar com um bom cloreto de cálcio para estruturar realmente esse leite e para o coagulante ter uma ação melhor. Então, todos os ingredientes que a gente trabalha é justamente visando melhoria do produto. E aí, quando a gente fala de tamanho de empresa, não tem como, porque assim, às vezes o cara pode fazer 100 litros de leite, vou falar uma bobagem aqui, mas se com 100 litros de leite ele faz os 10 quilinhos ele faz uma média de 10 litros para cada quilo de queijo, com os ingredientes certos ele vai fazer 9,5. Esse 0,5 que sobrou é o que ele estava perdendo. Isso volta para o bolso dele, independente do volume de litros de leite que ele tem por dia. Então, o que o produtor de queijo tem que entender, tanto pequeno, médio, quanto, né, a gente está falando até o médio, é que ele precisa de ingredientes que entregam essa performance. Então, ele precisa trabalhar com esses ingredientes, com essas tecnologias junto, para ele ter um bom resultado no final, independente do tamanho. Precisa disso. E assim, às vezes o que ele está fazendo de levar uma tecnologia para o laticínios dele, ou para um produto dele, às vezes assim, é o que faltava ao invés dele pensar em um novo produto, entendeu? Às vezes ele estava quebrando o cabelo, nossa, mas esse produto meu não está ficando bom, mas esse produto meu não está vendendo bem, eu vou fazer outro produto, né? Eu vou mudar agora, Felipe, eu não quero fazer esse queijo mais não, eu quero fazer outro tipo de queijo agora. E ao invés disso é só igual você falou, é só um ajuste que ele tinha que fazer ali, melhorar alguma coisa do produto dele, que o produto dele vai começar a vender. Né? Então, legal essas observações. Mais alguma coisa? Mais algum detalhe que você gostaria de deixar sobre tecnologia? Sim. A tecnologia, quando a gente foca em melhorias, a gente tem que falar de rendimento. Porque não tem como hoje você entrar nesse assunto de vamos só melhorar a qualidade. Cara, o laticinista ele precisa de grana, não tem só qualidade nessa história. E aí, você trouxe aqui no podcast a transglutaminase, que hoje está sendo uma aliada muito, muito favorável para os laticínios, porque você tem uma enzima que ela vai atuar exatamente onde você, no leite, precisaria ter uma performance muito, muito boa de leite. Então, assim, às vezes o leite, né, não está lá tão... Né, vamos dizer assim, na sua forma correta. Melhor, né? Melhor forma. A gente não falar para não entrar em legislação da sua melhor forma. E aí você precisaria, para ter aquele mesmo volume de queijo, alguns ajustes. Então, assim, a transglutaminase hoje, quando ela, assim, ela já existe há milhares de anos, né? Tem um podcast que diz... Só sobre... Quando eu conheci a transglutaminase, não era permitida aqui no Brasil. A gente viu atuando na Argentina. E lá na Argentina eles usam há mais de 10 anos em queijo. E aí, quando a gente entendeu a estrutura que ela dava no leite, fazendo aquelas ligações ali irreversíveis, e aí você trazia para dentro dessa estrutura que ela entrega, no globo, na caseína, por exemplo, uma estrutura melhor, fazendo aquelas ligações, a gente enxergou que o fator principal que ela ia entregar era o rendimento. Tem outros aspectos a serem analisados também, mas o rendimento é o que, assim... enche o olho, né, por assim dizer, enche os olhos. E aí a gente começou a trabalhar com a transglutaminase e assim, eu tenho muito exemplo de laticínio pequeno, mas assim, pequeno mesmo, e o cara faz lá o Minas Frescal, e aí a gente começou a usar a transglutaminase, ele começou a ver o rendimento, ele migrou para um outro queijo dele de prensa, e ele começou a ter rendimento, e ele foi migrando, e ele começou a aumentar um pouco o volume de leite dele, porque ele conseguia ter uma performance melhor que o vizinho. E o que eu falo melhor com o vizinho é porque ele estava tendo muito mais rendimento. E aí a tecnologia é tão interessante que ela se paga e ainda sobra um bom dinheiro. Por isso que é interessante pro laticínio. E eu falo da transglutaminase com propriedade porque quando a gente viu atuando, a gente trouxe, esperávamos a legislação e veio, deu certo. A normativa deu certo para o uso em queijos e tudo mais. A gente viu o quanto ela vai ser potencializado ainda mais o uso. Eu até gosto de comparar quando só existia uma quimosina lá de primeira geração, a topo da categoria, e o resto era tudo as proteases. Daqui a uns tempos vai acontecer isso. Não vai se fazer queijo sem a transglutaminase. Ela vai se tornar um ingrediente, um coadjuvante de tecnologia aliado para rendimento. Então o laticinista vai ter que achar ali dentro da produção dele
o encaixe da transaminase, e ele vai começar a ter resultado, assim como veio as quimosinas melhores e assim por diante. Ele começou a ter uma especificidade melhor e melhorou ainda mais o rendimento do queijo. Então, quando falo de tecnologia, eu não poderia deixar de falar da transaminase, porque é uma realidade hoje e a gente tem muita satisfação em estar engajado nisso, porque é um produto que enche os olhos e também enche o bolso. Bom demais. E Felipe, a gente está falando de inovar, né, de novos produtos, de portfólio, de conquistar novos mercados. Como que um pequeno pode acessar conhecimento técnico e científico sem, né, ter às vezes um laboratório, sem ter um P&D, sem ter as coisas setorizadas e estruturadas no estabelecimento dele? É claro que no início do nosso podcast a gente já falou, né? O Felipe mesmo é um desses atores. Mas que dicas que você daria, olha, para quem está nos ouvindo, vamos pensar lá no norte do Brasil, né? Que está começando o negócio dele, mas que fala assim, eu não tenho laboratório, não tenho... Isso que eu queria também comentar com você quando a gente estava falando dessa importância, né? De levar informação. Lá no Papo de Laticínios, no Instagram do Papo de Laticínios, eu recebo muito pergunta, entendeu? Como é que eu faço para poder medir tal coisa do meu leite? Como é que eu faço para saber com que gordura que tá tal coisa do meu leite? E às vezes assim, aí eu vou dar uma sondada, tentar ajudar, a maioria das vezes eu encaminho para as pessoas, inclusive eu acho que eu já até te encaminhei também, coisas assim. Mas é porque as pessoas, o que elas têm? Leite e vontade de produzir queijo, né? Às vezes ela não tem nenhum equipamento, às vezes ela usa aquele coalho basicão lá da vida e começa daquele jeito. E aí ela começa a ver rede social, assistir as coisas, ir nos eventos, né? Participar e começa a despertar curiosidade. E é engraçado assim, que às vezes eu fico pensando, caramba, né? As pessoas não têm, voltando ao assunto, noção das coisas que são muito básicas, né? Para começar o negócio dela. Mas é muito legal buscar ajuda, né? Muito legal buscar ajuda e também assim, a gente ter condições de oferecer ajuda para essa pessoa que está começando o negócio agora, que não tem condições de fazer um grande investimento, né? Igual no caso do seu conhecido lá que comprou a desnatadeira, mas ele já tinha enxergado a possibilidade ali. Mas para quem está começando, às vezes, ali, né, com pouco volume, numa região muito difícil. Olha, eu vejo assim, a gente consegue fazer uma parcela dessa ajuda. A gente consegue ir até um certo ponto. Por quê? Porque vai chegar um momento assim que a gente não vai conseguir dar aquela atenção muito ajustada, né? Por exemplo, às vezes, dependendo da fábrica, é muito longe, você não consegue toda semana lá. Então, vamos falar, às vezes o cara tá lá no norte de Minas, por exemplo, que já é longe, né? Frente ao sul de Minas. Então, você não vai conseguir dar uma assistência todos os dias, tudo. Então, onde que ele pode buscar? Eu gosto, inclusive, de parcerias no sentido de indicação. Não parceria que a gente ganha alguma coisa. Não ganha nada, mas eu gosto de indicar. Por que eu gosto de indicar? Porque você começa vamos dizer, a trazer mais forças para esse setor. E aí, uma pessoa que não tem condição, às vezes, de sair para fazer um curso prático ali em Juiz de Fora, né, que tem algumas escolas ali que dá 1 semana, 2 semanas de curso, não é caro o curso, porque é um investimento que ele vai levar para a vida inteira, né, é uma coisa que ele vai investir uma vez só e vai ter o conhecimento para a vida inteira. Às vezes ele não tem essa condição de ir lá por logística, como é que ele larga o laticínio 1 semana e vai ficar lá, fecha, não tem jeito. Mas eu aposto muito em consultorias, né, assim, eu indico muita consultoria. Mas a gente tem que tomar um cuidado na indicação, porque é o nome da gente que vai, né? Então, assim, eu sempre falo às vezes o dono do laticínio falou, rapaz, eu tô precisando de alguém aqui para me auxiliar nisso e nisso, que às vezes é um auxílio que o cara vai ter que passar 1 semana na fábrica dele. Eu falo, procura uma consultoria. Por que uma consultoria? Porque são pessoas que são especialistas naquilo, né? Uma consultoria, o cara não é um falastrão, ele não é uma pessoa que comecei hoje e vou dar consultoria. Ele é profissional naquilo. E aí sempre tem uma estrutura em volta e ele vai conseguir colocar uma pessoa ali para ficar 1 semana ensinando. Vamos olhar laboratório, se você não tem, quais seriam as análises básicas para você ter que ir? Ele vai lá, faz uma listinha, olha junto com ele na internet. Hoje tem site bom que vende materiais de laboratório, que entrega e tudo mais.
E ele vai lá, olha, essas aqui são as análises básicas, que o senhor não começa por aqui. Depois, vamos ali ajustar a linha de leite do senhor. Às vezes tem um leite ali que o senhor poderia pegar ele mais cedo, tal, você está pegando assim, enfim. Fazer toda essa gestão junto com ele, e aí eu aposto nessas consultorias. Hoje tem muita empresa de consultoria muito boa, com estrutura muito boa, e a consultoria ela se paga, porque o cara faz um investimento ali e pensa, você tá com um monte de braço, né, para fazer o serviço que você não está conseguindo fazer. Porque uma consultoria vem, consegue fazer uma análise bem crítica do seu negócio e vem pontuando onde tem que ser melhorado. Só que, lógico, ele também tem que tomar cuidado, porque o Brasil ou qualquer lugar do mundo, do jeito que tem gente boa, tem gente, né, mais ou menos. Eu não falo outra coisa. Então, o cara, às vezes, se for um profissional bom, um consultor, vai entregar tudo isso aí para ele. Às vezes vai pegar a chave do laticínio e depois entregar um novo laticínio. Só que ele tem que acreditar no projeto, ele tem que engajar junto, obviamente, ele tem que se entregar e esperar acontecer. Ele tem que ir embora e ele tem que continuar. Então, e eu aposto, exatamente, eu aposto nas consultorias. Eu acho que é uma turma que levanta uma bandeira que foi por muito tempo massacrada. Não, o consultor tudo vem, faz um negocinho, deixa desamarrado e vai embora para depois voltar. Não. Hoje não, hoje o negócio profissionalizou, tem bons consultores. Eu conheço uma turma que é da agroindústria, então vai em pessoas simples que já estão ali, assim, não tem como o cara pensar em dar um prejuízo numa pessoa daquela, né? Então, assim, chega, ajuda, e aí tem esses cases de sucesso. Eu rodo muito ali pro lado de Alagoas, Itamonte, que é a parte alta da Mantiqueira. Tem queijarias que eram uma coisa, tinha a foto lá, uma coisa assim, né? Não vou falar uma coisa. Era uma plantinha, vamos dizer, era uma planta. E quando essa agroindústria chegou, essa turma que vem e faz essa consultoria, levantou e o negócio virou outro patamar. É aquela coisa assim que você até assusta, parece uma casinha de boneca. Acho que eles abrem muitos olhos, eu nem sei de que você está falando, né, mas acho que as pessoas eles abrem, pensando na região, abrem muitos olhos assim, olha, como é que eu faço uma boa apresentação do meu negócio, pensando que está numa região de muito turismo, né? Isso, exatamente. Isso é muito legal. Fazem. E assim, então essas consultorias, quando eu dei exemplo aqui de agroindústria, que é uma coisa menor, mas de laticínios pequenos e laticínios, né, de médio porte, a estrutura dessas consultorias é a mesma. É melhorar o seu negócio sem você precisar sair e buscar várias. Pensa, um consultor vem com a ideia completa. Se você for fazer uma por uma, onde que você tem que melhorar, você sozinho vai passar uma eternidade, não vai corrigir tudo. E laticínio também não tem como corrigir tudo, né? Todo dia tem um problema diferente, então vai passar a vida inteira do mesmo jeito. É isso exatamente. Felipe, quando a indústria quer ir além do, né, a indústria ou o seu cliente, né, quando ele quer ir além do mercado atual, como que ele atinge, como que ele entra em novos canais, em novas regiões? Pois bem. Que exemplo que você tem para dar pra gente de alguém seu aí que não, só vendia lá em Valadares, nem Valadares, né, às vezes é na zona rural de Valadares, né, tô brincando, mas e que enxergou novos mercados, ou para outro estado, ou, né, só para outro município. Tudo a gente tem que também levar em conta a legislação, porque às vezes ele tá, às vezes ele tá ali numa região que ele tem, por exemplo, lá onde eu fico, tem muito consórcio. Então ele a fiscalização é municipal, mas eles são de um consórcio, então ele pode vender para 10, 15 cidades ali próximas. Uhum. Que é muito legal. Isso é muito legal. Então ele tem que olhar primeiro, obviamente, quem fiscaliza ele. Então é um órgão municipal, é um órgão estadual, ou ele já está, né, no órgão federal. E quando ele fala de atingir novos mercados, e principalmente ir onde ele não está indo, eu vejo também que tem algumas parcerias que dão certo. Quando eu comecei a andar com a turma aí das análises sensoriais e tudo mais, a gente começou a entender um pouco desse mercado. Eu vi o papel importante de um queijista. E até comentei com um cliente meu, falei, rapaz, por que você não manda esse queijo pro queijista fulano de tal? Só, assim, não pede ele nada, pede ele só para falar, o que você achou do queijo? Porque já é um feedback que você vai ter de uma pessoa que vai estar atrás de uma mesa e vão ter queijos maravilhosos, premiados, e o cara já está te dando um norte ali que o seu produto, ele tem um futuro muito promissor nessas gôndolas de empório. E aí, esse cliente que eu dei essa dica pra ele não é um cara pequeno, é um laticínio até legal, bem grandinho.
não big, né? Mas era um laticínio bom. Eu falei com ele, por que você teria que mandar esse queijo para ele? Só para ele fazer para você essa análise aí, que a gente já fez aqui, mas às vezes a gente fazendo todo dia, a gente, né, meio que se acostuma. Mas ele vai ver um produto novo. E aí você vai ter noção que seu produto pode ir em outra gôndola. Aí o que você pode fazer? Mudar um pouquinho a embalagem, a apresentação do seu produto. Essa palavra gourmet nem existe mais, né? Porque hoje tudo é gourmet, né? Então não existe mais assim gourmetizar a parada, não. Isso aí já nem existe. O produto já tem que sair desse nível. Tem que ser bom mesmo, diferente mesmo. Já o sarrafo começa lá em cima, não tem como você mandar uma embalaginha qualquer. Até porque hoje a informação ela chega muito instantânea, né? Então eu falei isso com ele, o cara mandou as notas, falou, cara, esse queijo seu tá assim, assado. Então eu falei com ele assim, agora, entendeu o seu mercado? Esse é o que você tem que apostar nele agora. Você não vai ficar só na mão de distribuidor, só na mão dos grandes mercados, porque é bom e tudo, mas ele te esprega no preço. E aí você vai conseguir. Então, uma dica que eu dou é, se você não conhece um queijista, passa a seguir um no Instagram. Começa por aí. Fala, maravilhosos. Eu aqui mesmo tenho podcast gravado com alguns que são maravilhosos. Isso. John Braga, o Thiago Pascoal, né? É uma lista enorme. Tem um monte. E a maioria desses queijistas tem loja. Sim. A maioria tem loja. Então o cara consegue fazer um mercado e divulgar, e às vezes nem é questão de volume. Nós não estamos falando de você achar um queijista, vai comprar 2 toneladas de queijo sua por mês, porque não é o alvo dele, o público dele. Ele prefere vender 100 quilos e ganhar um bom dinheiro do que vender 2 toneladas e ganhar R$1 no quilo. Então você procura um queijista, começa a seguir, ver o trabalho de um queijista e depois tenta uma parceria com ele. Cara, o que eu preciso melhorar no meu queijo? Vou dizer assim, porque às vezes a gente não tem. Mas eu acho que é uma pergunta, é um negócio muito difícil, né, Thiago? Assim, você ter coragem de falar assim, olha, Thiago, vou mandar ou de chamar você, ô Felipe, vem aqui e prova meu queijo, ô Felipe, manda o queijo lá pro Thiago. E aí ele apontar, olha, tá duro, tá mole, tá seco, tá ressecado, tá cremoso. E eu receber essa informação e falar, tá joia, né? Eu realmente... Porque às vezes a pessoa tem tanta paixão por aquela receita que tá fazendo que ele fala assim, o Felipe me indicou que o Thiago sabe não é de queijo, não. Mas olha, queijo bom é queijo bom. Eu penso assim, porque... Mas não acontece não, do cara achar que o queijo dele é bom, mas o queijo dele não ser bom, né? Não tem condição. E se ele achar é porque ele não conhece de queijo. Não, que bom, graças a Deus. Não, a maioria dos clientes que a gente atende, ele fala assim, rapaz, tá faltando isso aqui no meu queijo. Ele mesmo já vem apontando. Que bom. Teve uma vez que eu acertei, épocas, né, sazonalidade ali do leite, ele, não, nessa época meu queijo não tá chegando bem e tudo. E ele sabe disso. E aí quando eu falo assim de procurar um queijista, é lógico, não vai sair atrás de um queijista assim, vê meu queijo, então não é isso. É fazer uma coisa bem harmônica, né? Fazer bem orgânica. Eu tenho esse produto e tal. E é lógico, as pessoas que vão procurar uma loja, um empório e tudo mais, o produto dele tem esse potencial. Nós não estamos falando de um produto bem industrial que ele está competindo com preço, nada disso não. É um negócio bem especial que ele faz. Ele já dedica um pouco. Eu tive um exemplo esses dias atrás aí. Na verdade foi até o caso do Alexandre, e ele me contou e eu comecei a participar do projeto assim, paralelo para ver. O laticínio tem um portfólio enorme, mas o cara falou assim, eu não tenho queijo assim, não vou falar o tipo de queijo porque é lançamento, ele ainda não lançou, mas ele já fez as receitas, já tá tudo ajustado. Ele falou, não tem um queijo assim, eu preciso de queijo X, pronto. Fomos lá, o Alexandre fez o primeiro e tal, ficou maravilhoso, depois de 45 dias as avaliações finais não ficou muito bom. Então agora repetiu a receita, já está preparando a embalagem, tudo mais para soltar no mercado. E ele nem precisa, mas aí o que ele notou? Que ele foi nos lojistas que ele conhece, que já tem relacionamento, e o laticínio é grande, e foi, eu tô desenvolvendo esse produto aqui, experimenta pra você ver. O cara, nossa, isso aqui pra mim, eu nunca vi nada igual, não sei o que. É aquele queijo que vira mesmo a mente, que você entende que o sabor é aquela coisa bem interessante pra pessoa que tá comendo ali da primeira vez. E ele foi lá e voltou e falou, acertei o queijo, é assim que eu quero agora. Então ele fez todo o caminho, ele percorreu todo o caminho que tem que ser, fez a receita, ajustou, viu, com os funcionários fez uma avaliação, mandou para fazer a avaliação sensorial e tudo, e depois foi para as gôndolas mostrar o produto.
Então, esse processo, igual você falou, mas às vezes o queijo dele, ele come, ele não vê que é bom. Não, ele fez um exercício antes. Não tem como o cara chegar e achar que o queijo dele às vezes não é tão bom, ele achar que é o melhor e sair mandando. Obviamente isso não acontece porque a pessoa tem um pouquinho de senso. Você também dá umas dicas já, né? Virou cliente do Felipe. Já não, e você vai falando com ele, ó, aqui você pode ir até aqui, pelo amor de Deus. Legal. Gente, só pra você saber, o Felipe tava com medo de não ter assunto pra 1 hora, né? Já ultrapassou todos os limites aqui. Mas pra gente começar a encerrar, sim. Não dá pra gente falar tudo que a gente gostaria, né, Felipe? Tem que voltar outras vezes, tá? Tomara que não demore 3 anos. Qual seria o conselho que você deixaria? Né? Vamos lá pros conselhos do Felipe. Para pequenas, médias e para as queijarias, para quem quer se destacar no próximo ano que está vindo aí. Para eu não ficar dependendo só de um mercado muito ruim. Porque, assim, política, dólar, Mercosul, né, não dá, a gente não tem controle sobre o preço que eu vou comprar, nem sobre o preço que eu vou vender. Mas como é que eu posso, às vezes, começar o 2026 já pensando, caramba, né, eu tô com uma esperança de melhorar o meu produto, ou fazer um produto novo, ou entrar no mercado novo, ou melhorar a minha estrutura aqui, melhorar meu rendimento. Olha, é aquela velha frase, né? A oportunidade ela bate na porta, mas não abre a fechadura. Então, você tem que fazer algo. Já tem que começar a levantar e tentar mudar alguma coisa. E quando você faz todos esses exercícios que nós falamos aqui, vê o mercado, olha, né, busca, começa a fazer uma receita pequena, nada muito astronômico, não, faz um negócio menor, começa a fazer o básico bem feito, para depois você, por assim dizer, procurar realmente finalizar esse projeto que você vai começar. Depois disso tudo, você começa a fazer conta, né? Tem que fazer conta. Então, o cara tem X litros de leite, ele quer começar um projeto, quanto de leite ele pode tirar para visualizar isso aí? E agora, nesse período, principalmente aqui em Minas, que o leite está num volume alto e com preço baixo. Se você vai fazer um queijo, por exemplo, e apostar em um queijo de maturação, o momento é agora de você começar a fazer as suas receitas, porque você vai ter um custo menor para produzir isso. E com certeza o leite, né, a gente sabe que ele sobe e desce, então daqui uns tempos já não dá para fazer tanto projetos assim, porque pode dar uma colapsada ali na questão de volume e tudo mais. Então começa a fazer toda essa busca de melhorias, né, de processos, melhorias, e aí você enxergou o mercado, fez os testes, levou para o seu cliente, conseguiu alcançar, pede as parcerias, né, a turma nossa e a turma de ingredientes estão sempre dispostos a ajudar, melhorar, criar novos produtos, ajudar até a achar mercado, porque às vezes o cara fala, você não conhece, essa história do você não conhece em Minas, você não conhece um lugar assim, eu conheço aí, vai lá, tenta, tem uma ajuda aqui e tal. Então tudo isso a gente consegue, né, e o laticínio você tem que olhar realmente para frente, porque se for pensar no que a gente está vivendo hoje, desanima qualquer um e o cara fala, não, vou mudar, ou eu não vou sair nem do lugar, o que tá fazendo é só pra gente não perder o que já fez. Mas não, pensar um pouco mais positivo, tentar enxergar esse mercado que hoje ele não tem, e ele precisa achar esse mercado, uma gôndola, um nicho diferente, para então, quando ele fizer esse produto, colocar lá, ser o sucesso que ele precisava, aí a oportunidade chegou, abriu a fechadura, ele já tá colocando o produto dele em linha, e aí é só manter estoque e faturamento. Muito legal. Felipe, eu acho que uma das coisas que ficou de mensagem desse episódio seu, assim, é que não importa se você é grande, se você é pequeno, né? Eu acho que o segredo é você ser muito bom no que você faz. Né, assim, eu acho que uma mussarela, é claro que existe todos os mercados, estoques e tudo mais que a gente já discutiu, mas uma mussarela boa, ela sempre vai ter mercado para ela, né? Qualquer queijo bom, ele sempre vai ter mercado para ele, né? A gente tem, eu falo assim, quando eu vou no supermercado, que eu fico vendo os vinhos, eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que tem gente para tomar isso tudo de vinho? É vinho de tudo quanto é lugar que a gente puder imaginar, de tudo quanto é jeito, é rótulo demais. Pensando, não dá para o pessoal do queijo reclamar não, né? Não, tem espaço. Tem espaço. Tem mercado demais, é só procurar. Felipe, para quem quiser acompanhar, né, vocês, quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, onde que o pessoal acha vocês aí na rede social? Lactolab _ingredientes
A gente deixa na descrição aqui. Isso aí. E aí o site nosso, lactolab.com.br. Então tá, maravilha. Para quem quiser acompanhar o pessoal, né? Para quem quiser saber mais, para quem quiser comprar, para quem quiser dicas, para quem quiser lançar novos produtos, busca a ajuda aí dos nossos amigos que eles vão colaborar. Eles são super acessíveis, eu sei disso, tanto o Alexandre quanto o Felipe. Que ótimo, que papo maravilhoso, tá vendo? Aí eu que Passou mais de 1 hora e você nem viu. Sério? Sério. Felipe, muito obrigada mais uma vez pela sua disposição, pela sua disponibilidade, por todo o carinho que você sempre teve com nós, né, com a gente aqui do Papo de Laticínios. Muito obrigada mesmo, né? Desde a primeira vez que eu te vi, né, você foi super atencioso e sempre colaborou muito com a gente, sempre, né, muito carinhoso. Então, muito, muito obrigada. Desejo muito sucesso, né, nos negócios de vocês, que a Lactolab sonhe grande, né, e realize todos os sonhos de vocês. Tá muito bom? obrigado. Eu agradeço em nome da Lactolab aqui, e pessoalmente também, né, como o Felipe, eu agradeço muito aqui o espaço e eu sou um fã, consumo todos os podcasts, estão todos aqui. E sim, de outra vez a gente vai vir aí com talvez trazer um hermano aí para falar alguma coisa sobre queijos frescos e tudo mais. Não é fácil, E a gente vai estar sempre à disposição para todo e qualquer demanda que aparecer. Muito obrigado mesmo. Volte sim, vai ser um prazer receber vocês aqui. Tá bom? Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, é só vocês se inscreverem no nosso canal. Procura lá por Papo de Laticínios no YouTube ou no Spotify e acompanhe nossos lançamentos semanais. E procure também nossas redes sociais, é só procurar por @Papo de Laticínios, nos seguir e acompanhar nossos cortes e interagir com a gente, inclusive dando dicas de assuntos e de convidados. Um beijo para vocês, até a próxima semana.